Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar de Grêmio que vence o Brasil de Pelotas fora de casa, André Henrique decide e Soteldo foi importante de novo, hein? O Renato falou sobre Gabigol e Cavani. Vamos falar sobre tudo isso? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Eu falo que você tem que se inscrever, eu tô postando o vídeo só agora, na madrugada, sabe como é que é, nem sempre eu consigo assim que os jogos terminam, filhos pequenos, mas conto muito com a sua compreensão e especialmente com a sua audiência. Então, bora se inscrever no canal pra gente chegar em 1 milhão, já temos muita gente aqui, a quem eu agradeço a cada um de vocês. E vamos lá, vamos falar dessa vitória do Grêmio, 1-0 sobre o Brasil de Pelotas fora de casa. Sempre importante vencer, né, gente? A gente tinha muita expectativa quando o ano encerra, depois a gente se frustrou com algumas contratações que não vieram, né? A gente ainda está esperando para saber quem será o centroavante. O Grêmio decidiu abrir os cofres, investir, gastar, está buscando no mercado muitos nomes especulados nos últimos dias, mas nenhum deles confirmado. A questão é, o Grêmio deve anunciar um centroavante, um grande reforço, só que a gente não sabe quando. E enquanto isso, a gente sabe que o foco é Libertadores, o Grêmio vai pontuando no gauchão e afirmando algumas situações. Por que eu falo isso? O gauchão ele não é parâmetro, especialmente nesse começo. O Grenal, sim, baliza alguma coisa. Trata-se de um grande teste, né? E quando os dois se enfrentarem lá no final do mês de fevereiro, a gente vai ter uma primeira boa noção e depois só na Libertadores e aí posteriormente Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. E até lá eu espero que o Grêmio já tenha montado efetivamente a sua equipe, que ainda não está montada, mas que já mostra algumas diferenças em relação ao ano passado. Primeiro, o Grêmio contratou um goleiro. Esse goleiro, ele ainda não foi exigido, porque ele está ganhando minutagem. Trata-se do Marquezin, goleiro argentino, que estava lá sem jogar no Celta de Vigo da Espanha e que depois de boas passagens aqui pelo Lanús, pelo Porto, lá de Portugal, ele agora vem para jogar uma Libertadores, a gente sabe que ele vai ser o nosso titular, ele teve uma boa defesa no jogo, pelo menos uma grande defesa no finalzinho do jogo, quando o Tinga cobra uma falta, ele vai lá no ângulo e busca. Então, ele está ganhando corpo, rodagem e você sente que ele já tem roupa para vestir aquela posição, né? Já é uma diferença em relação ao que tínhamos no ano passado. O Gabriel Grando não mostrava nenhuma segurança. O Breno sempre foi um goleiro, digamos assim, instável também, inseguro, mas acho que tem a evoluir, né? Muito jovem, campeão olímpico, inclusive com a seleção, não sendo titular. E o Adriel, né, que começou bem o ano passado, se envolveu em várias polêmicas, mas acho que até seria titular e com um melhor aproveitamento. Mas a gente nunca vai saber, porque ele foi testado no Gaúcho, o Grando foi testado no Brasileiro, numa competitividade maior. Marquezin, temos goleiro, tá? O Soteldo, gente, é o terceiro jogo em que ele decide. A assistência não foi dele, o gol não foi dele, mas ele participou da jogada. E mais do que participar da jogada, desde o momento em que o Soteldo entra em campo, ele faz uma bagunça. Ele faz um salseiro na defesa adversária, que é impressionante, caindo pelos dois lados, tá? Porque ele começa a jogada do gol pelo lado esquerdo, mas ele já tinha caído pelo lado direito. Ele já tinha feito aquela jogadinha de ir para a linha de fundo e fazer cruzamentos. Fez isso pelo lado esquerdo em vários momentos do jogo também. Ele sempre cria uma jogada de perigo. Ele precisa de poucos minutos em campo para criar uma jogada de perigo. Ele é um preparador de jogadas. O Grêmio ainda não tem esse centroavante. Por isso que eu bato nessa tecla. No momento em que tiver, meu Deus do céu, com o Soteldo abastecendo, porque ele vai criar, cara, pelo menos uma ou duas oportunidades claras de gol. Vai criar. Então, você precisa ter esse finalizador. O Grêmio ainda não tem. O Renato começou com um time mais alternativo, preservando alguns jogadores, muito calor, jogo fora de casa, aquela coisa toda, terceiro jogo do ano, você preserva. Ele começou com o Bessosi e o Natan Fernandes, molecada, e o João Pedro Galvão de centroavante mais uma vez. Pois bem, tivemos dificuldades, né? O JP Galvão tem um currículo de muitos anos no futebol europeu, seleção da Itália, artilheiro no Cagliari, estava no Fenerbahçe, mas ele fez o gol no último jogo, mas ele não corresponde. Em compensação, vejam só, o menino André Henrique está cavando a sua vaga. Dá para a gente dizer dessa forma. Enquanto o Grêmio não contrata um centroavante titular, renomado, é ele que está ajudando. Ele deu um passe para o Reinaldo no jogo contra o São José e um passe maravilhoso, tá? Ele sai da área,
chega na linha lateral, quando ele pega a defesa e vê que a defesa está desarmada, ele dá um passe no ponto futuro, meio que numa parábola, para encontrar o Reinaldo lá na frente sozinho, livre para fazer o gol. Um centroavante que veio construir. Então, assim, ele mostra algum tipo de recurso e inteligência para jogar que não é necessariamente o cara para definir apenas. O jogo contra o Flamengo, que foi um dos jogos mais difíceis da campanha do Grêmio, do vice-campeonato no ano passado, o Grêmio que terminou à frente do Flamengo. O Grêmio, vice-campeão, terminou à frente do Flamengo. O Grêmio sai atrás para o Flamengo, que tem sido um fantasma do Grêmio nos últimos anos, e estava sem Luizito Soares. O Grêmio sai atrás com o Cebolinha, o que foi um duro golpe na arena do Grêmio, fazendo um golaço. O Grêmio vira o jogo. E vira com o André Henrique, fazendo um belíssimo gol. Vocês lembram? A bola bateu na trave, o goleiro nem conseguiu enxergar ele, e ele consegue participar de outros gols também. André Henrique, que sempre que é chamado, fez um gol importante contra o Goiás também, num pontinho em que nós não jogamos absolutamente nada, saímos atrás com o Matheus Babi fazendo gol de cabeça, o André Henrique empata o jogo. Então, assim, é um menino que tem que ser observado. Ele é jovem, o Grêmio fez um esforço, o Grêmio compra ele do Marcílio Dias, eu sempre confundo, do Ercílio Luz, por 1.200.000 euros, eleva um pouquinho o salário dele, que é, assim, irrisório, gente, perto do nível futebolístico. Ele ganha pouco mais de 100 mil reais hoje. E ele é uma aposta, evidentemente. Ele vem de um mercado, de uma realidade de um nível muito inferior. E chega no Grêmio, obviamente como uma aposta. Até porque o Grêmio tinha Luizito Soares, né? E não dá nem para conversar sobre isso. Mas ele é da posição. E ele, quando entra, corresponde. É gauchão? É o espectro que temos para analisar? Sim. Não acho que ele tem que ser a solução, não acho que ele tem que ser o centroavante da Libertadores, não é isso. Eu só estou dizendo que enquanto o Grêmio não contrata, enquanto os desafios não chegam num patamar superior, é o André que está resolvendo. E ele fez um gol de 9, numa jogada maravilhosa do Vila Sante, depois do Soteldo carregar na marcação e puxar 3 jogadores com ele. Aí ele toca para o Reinaldo e o Reinaldo, pá, lança o Vila Sante vai ao fundo. Que jogador Vila Sante. Como eu amo o Vila Sante. Faz o cruzamento e o André dá um taquinho por baixo do goleiro para fazer o gol da vitória. No segundo tempo, quando o Renato coloca o André, coloca o Cristaldo, coloca o Soteldo e aí, obviamente, coloca qualidade no jogo. Porque o Natan Pescador, o Bessosi teve muitas dificuldades e o JP Galvão também, que até começou jogando com o André entra, o JP permanece em campo e depois ele sai porque o dono da função, o André está dizendo para o Renato, sou eu. Minha carteirinha está aqui. Eu que tenho que jogar. Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos, inclusive sobre contratações. O Renato foi bem taxativo, né? Porque o final de semana, é bom esclarecer para vocês, surgiu a informação do Gabigol de que o Antônio Brum estaria no Rio de Janeiro para pelo menos conversar com o staff do jogador. Essa informação ela ainda é confirmada, mas ela é negada por parte de todas as pessoas envolvidas no Grêmio. O Antônio Brum já negou para mim, inclusive, que não existe nada. Ok? O presidente Alberto Guerra fez questão de enviar um comunicado ao Pedro Ernesto, da Rádio Gaúcha, que tinha dado informação de que o Grêmio estava sim negociando pelo Gabigol. E disse, não sei quem é a tua fonte, mas não existe nada a respeito disso. O Renato, nessa entrevista pós-jogo, lá em Pelotas, disse, não tem nada sobre Gabigol, não conversamos com o Gabigol, parem de iludir o torcedor. Sobre Cavani, a mesma coisa. O Diário Olé teria dito que o Grêmio estaria, pelo menos, conversando com o Edinson Cavani, que tem contrato encerrando, né, na metade do ano e tudo mais, e que o Grêmio poderia fazer uma proposta. O Renato disse que não tem nada de Cavani e nada de Gabigol, parem de iludir o torcedor. Isso também é atribuído a um movimento de oposição que cria esse tipo de notícia, né? Vaza esse tipo de notícia para a imprensa. Muitas vezes são pessoas ligadas à política do clube, então o jornalista acaba confiando, checando com uma outra pessoa e aí acaba confirmando, né? Para tumultuar, segundo algumas pessoas, tumultuar o ambiente político do Grêmio. Por quê? Porque vazando esses nomes de que o Grêmio estaria negociando e a coisa não acontecendo, você já coloca o rótulo do fracasso, de que a diretoria não está conseguindo contratar. Então, o presidente Alberto Guerra está desesperado para negar todos esses nomes, para dizer, gente, eu não estou conversando com esses caras, porque não tem como a gente fracassar numa tentativa se a gente nem tentou.
Eu acho ruim, assim, das duas formas, porque primeiro que o ambiente político fica conturbado e segundo que, pô, eu gostaria que pelo menos o Grêmio tentasse jogadores desse nível. E espero verdadeiramente que ali na frente o Grêmio anuncie um nome de grande porte para a gente pensar, bom, não eram esses que estavam sendo especulados, mas pelo menos o Grêmio estava se mexendo nos bastidores. Resta apenas o otimismo e a esperança de que o Grêmio contrate um jogador e um nome de peso. O Renato falou sobre isso, a diretoria falou sobre isso, tá com dinheiro e o prazo é o final do mês, quando a janela na Europa começa a fechar e de repente sobre algum jogador que não se colocar por lá, de repente ele possa jogar aqui no futebol brasileiro. Vamos aguardar. Comentem aqui, inscreva-se no canal, deixe teu like no vídeo também, eu volto na próxima. Tchau!